Neste mundo, o que podemos afirmar que é ou não verdade? Às vezes, nos surpreendemos com casos e até imagens que fazem nossos cérebros bugarem, como estes que veremos a seguir. Arredores de Houston, Texas, março de 2017. Erica Garner se encontrava sozinha em sua casa, nos arredores de Houston, quando seu marido estava em uma viagem a negócios. Envolvida em atividades ao ar livre, com seus 2 cachorros, Erica percebeu uma ocorrência incomum em seu telhado. Alguns corvos voavam em círculos, mas em um padrão que ela nunca havia testemunhado antes. Erica teve uma impressão ruim naquele momento. Instintivamente, chamou os cachorros e voltou para o interior de sua casa. Poucos minutos depois, por volta das 11h30 da manhã, na cozinha da casa, ela dava água aos seus pets, quando o inesperado aconteceu. Nota-se no vídeo uma luz azul peculiar percorrendo o cômodo, rápida como um flash, deixando Erica surpresa e momentaneamente sem palavras. Segundo ela disse em uma entrevista ao canal History, a luz foi como uma explosão de plasma, deixando todo o cômodo completamente branco e seus olhos ardentes. Ela ainda sustentou que, depois de assistir ao vídeo, percebeu que o brilho havia sido muito rápido, mas naquele momento pareceu ter durado muito mais tempo. Na hora do flash, ela pensou ter passado cerca de 7 segundos. Durante a noite, as coisas tomaram um rumo bizarro. Erica disse ter tido uma dificuldade para dormir e que vivenciava sonhos estranhos que a afetaram de forma significativa. Em seus sonhos, Erica via galáxias cor-de-rosa e roxas, dando-lhe a sensação de estar sendo transportada através do tempo. Ela ainda se pergunta se o enigmático flash azul poderia ser atribuído a uma força extraterrestre. Em diversos casos de abdução alienígena, testemunhas dizem se lembrar de uma luz azul antes de acordarem num local completamente desconhecido e tomado por uma claridade enorme, ou mesmo onde estava quando viram o flash. Mas isso vem seguido de lembranças e sonhos estranhos, como se a pessoa estivesse dentro de uma espaçonave ou ainda viajado pelo espaço. É possível que Erica tenha sido abduzida. Ela mesma pensa isso de uma forma que poderia ter acontecido de verdade. Alguns especialistas foram contratados pelo canal History na intenção de analisar e dar um veredito ao que ocorreu na casa de Erica. Mas nenhuma explicação foi plausível o suficiente para explicar o fenômeno. Não foi relâmpago, nem defeito na câmera de vigilância da casa, muito menos flash vindo de outra câmera. Um dos especialistas contratados foi o profissional de fotografia e vídeo Andrew McCarthy, que disse ter encontrado algo peculiar na fita, um salto de tempo. Segundo ele, há um momento que o vídeo salta alguns quadros, como se uma pequena parte da gravação tivesse sido cortada. Por exemplo, ele não soube dizer quanto tempo teria sido cortado, de fato, mas, segundo Erica, teria sido uns 7 segundos. Na gravação, são apenas milésimos de segundo. O que pode ter acontecido naquele dia, Um incidente ainda mais intrigante ocorreu em 1975. Um lenhador do Arizona chamado Travis Walton desapareceu após caminhar em direção a um feixe de luz não identificado na floresta. Ele relatou ter sido transportado para um lugar peculiar, cercado por entidades alienígenas. Ao retornar para casa, ficou chocado ao descobrir que esteve ausente por 5 dias. Floresta Nacional Apache Sitgraves, Heber, Arizona, 5 de novembro de 1975. O lenhador Travis Walton voltava de mais um dia exaustivo de trabalho. Ele e sua equipe, de 7 pessoas, estavam voltando para casa quando avistaram uma luz muito radiante pairando sobre o solo, alguns metros da floresta dentro. Movido pela curiosidade, seu colega Mike, que dirigia o carro, resolveu se aproximar. No local, eles avistaram um objeto em forma de disco pairando sobre o solo. Movido pela curiosidade, Travis desceu e se aproximou do objeto.
mesmo sob o protesto dos colegas. De repente, um feixe de luz surgiu da nave e o deixou inconsciente. Os outros 6 homens, assustados, fugiram rapidamente do local. Segundo os colegas, eles até retornaram ao local, mas não viram nem Travis nem a nave. O lenhador ficou desaparecido por 5 dias e 6 horas. Após uma intensa busca, sem sucesso, Travis reapareceu na beira de uma estrada perto de Heber. Ele alegou que acordou em um quarto semelhante a um hospital, sendo observado por 3 criaturas baixas e carecas. Ele lutou com eles até que um humano, usando um capacete, o levou para outra sala, onde desmaiou quando 3 outros humanos colocaram uma máscara de plástico transparente sobre seu rosto. Travis afirmou que não se lembra de mais nada, até que se viu caminhando por uma estrada 5 dias depois, com um disco voador partindo acima dele. Apesar de ser reconhecido como o caso de abdução mais minuciosamente documentado da história, ainda existem inúmeras controvérsias em torno do evento. Isso se deve, em grande parte, aos registros que se baseiam nos relatos dos colegas de Travis. O único elemento incontestável dessa narrativa é o fato de que Travis realmente ficou desaparecido por 5 dias e as investigações correspondentes ocorreram. Não apenas isso, mas seus colegas foram inicialmente considerados suspeitos de um suposto crime contra ele. Entretanto, fica a dúvida sobre o motivo pelo qual o grupo se envolveria em uma conspiração tão elaborada. O jornalista Philip Glass, que dedicou extensas investigações ao caso, contestou, alegando que a equipe estava prestes a perder um contrato de trabalho com um órgão público. Segundo ele, a equipe precisava milagrosamente de um pretexto para obter uma prorrogação de prazo estipulado. Será que Travis Walton foi mesmo abduzido ou tudo não passou de um ato teatral, a fim de ajudar a equipe com um atraso nos trabalhos, hein? Qual a sua opinião? De qualquer forma, o caso de Travis Walton rendeu um livro e também um filme, Fogo no Céu, distribuído pela Paramount Pictures. Vila Belmez, Andaluzia, Espanha, 1971. A moradora Maria Gomes Câmara descobriu uma estranha mancha descorada no piso do concreto de sua cozinha. Curiosamente, após alguns dias, a mancha forma o que parece ser um rosto. Ela tenta esfregar para removê-lo, mas sem sucesso. Então seu marido arranca o chão e o cimenta novamente. No entanto, uma semana depois, o rosto reaparece no chão, seguido por vários outros. Mesmo após várias tentativas de remover o chão, os rostos continuam voltando. A notícia sobre o fenômeno se espalhou rapidamente em Belmez. Técnicos de construção e especialistas em pisos foram chamados, e nenhum deles encontrou evidências de pintura ou manipulação que levariam a uma explicação concreta para a existência dos rostos. O mais estranho ainda foi quando alguns pesquisadores encontraram vários restos humanos já decompostos sob a casa, enquanto examinavam o local. A família alegou desconhecer totalmente aqueles restos mortais. Novas investigações sobre o imóvel foram feitas e encontraram algo bem curioso. No final do século XIX, havia um cemitério naquele local, provavelmente um cemitério católico, que foi esquecido por muito tempo. Quando precisaram de espaço para construir casas, eles simplesmente seguiram em frente e construíram uma casa sobre o campo sagrado, sem perceber que as lápides tinham sido removidas. O caso acabou virando uma pequena atração na cidade. Muitas pessoas que viram as faces de Belmez chegaram a dizer que as faces seriam de pessoas que foram enterradas naquele cemitério e que, de alguma forma, estavam mandando um recado. Nos deixe descansar em paz. A família sempre insistiu que isso não era uma fraude e que eles não estavam desenhando os rostos à mão em seu próprio chão. Embora Maria Gomes tenha falecido em 2004, a imagem continuou atraindo visitantes para casa. Mas o que realmente eles estão vendo, hein? Alguns poderiam dizer, claro,
rosto é um ótimo exemplo de pareidolia, que é a tendência dos humanos de ver formas familiares em padrões que ocorrem aleatoriamente. Isso porque muitos alegaram que essas imagens foram formadas por acidente. Talvez tenham simplesmente derramado algo no chão, manchando, e isso se assemelhava a um rosto. Então, por quê? O rosto continua reaparecendo várias vezes. Estranho, não? Michael O'Neill, um estudioso sobre milagres católicos, diz que, embora isso se assemelhe a alguns milagres confirmados, não pode ser classificado como tal. Há um caso nos anos 1700, na Áustria, chamado Nossa Senhora de Abissam, onde o rosto da Virgem Maria surgiu em um vidro. O vidro foi limpo com um ácido e a imagem voltou em tempo real perante todos os presentes. E, como resultado, muitos estudiosos declararam isso como, digamos, miraculoso. No caso de Belmes, ninguém viu ou pôde assistir à recomposição das imagens em tempo real. Então, não pode ser atribuído a um milagre. Uma empresa de engenharia química espanhola analisou as manchas em 2014 e, segundo o escaneamento infravermelho e microscópios eletrônicos, nenhum vestígio de tinta ou material inorgânico foi encontrado. Mas Mike West, escritor científico anglo-americano, acredita ser muito possível que os rostos não tenham sido pintados, e sim criados com outra técnica. Quem sabe? Removendo áreas escuras em vez de adicioná-las. Será? É muito escuro ao redor do lado de fora do rosto e, em seguida, branco no meio. Então, pode simplesmente ser o que eles tenham adicionado, algum tipo de alvejante que eventualmente evapora e não deixa vestígios. Será? O fenômeno, que ainda hoje é visto por vários curiosos, ainda não foi explicado. Em novembro de 2017, uma imagem postada no Twitter chamou bastante a atenção dos usuários, quando um deles notou que na pintura a moça segurava algo nas mãos que parecia ser um smartphone. O que é que tem de mais numa pintura de uma moça segurando um smartphone? Nada, a não ser que estejamos falando de uma pintura austríaca do século XIX. Trata-se do quadro intitulado A Esperada, do artista Ferdinand Georg Waldmüller. Esse detalhe chamou muita atenção no Twitter e depois, claro, em várias outras plataformas de redes sociais. Muitas pessoas perceberam que nas mãos da garota do quadro há algo muito estranho e completamente fora do lugar. Isso porque a posição dela e o que está em suas mãos nos dá a impressão real de que ela está checando algo em um smartphone. É bom citar que essa imagem foi pintada em 1860. A pose da garota é idêntica à de um pedestre distraído de hoje, olhando para um dispositivo portátil. As pessoas imediatamente especularam que isso poderia ser evidência de que alguém no futuro inventou a capacidade de viajar no tempo e trouxe de volta uma amostra de tecnologia avançada. Bom, mas espere. Como inventou? Sendo que o futuro ainda não chegou. Esta, no entanto, não é a primeira pintura histórica em que um objeto do século XXI foi avistado. O mural de Umberto Romano, pintado em 1937, parece mostrar um nativo americano olhando para o próprio smartphone. Você tem ideia do que passava na cabeça desses pintores na época? Mais uma vez, especialistas entraram em cena, tentando desvendar o mistério. Muitos são os cientistas que concordam que, em teoria, a viagem no tempo é possível. Contudo, na prática, ela é completamente inalcançável. Portanto, pelo menos até o momento, ninguém pode afirmar que aquele quadro de Waldmüller ou no mural de Romano há viajantes do tempo. Vários artistas são conhecidos por trazerem mensagens subliminares em seus trabalhos. Assim foi com Da Vinci, com Michelangelo, com Salvador Dalí e com tantos outros. Será que nesses dois trabalhos os artistas mostraram a novidade do futuro? A explicação mais aceita até agora é de que os objetos nas mãos da garota e do indígena nada mais eram do que bíblias em formatos de bolso. Outra aposta forte é que ambos os objetos eram inários, pequenos livros contendo
cânticos religiosos na época. Será mesmo que a verdade seja esta? Setembro de 2019, cidade de Weston-super-Mare, Inglaterra. Numa certa manhã, uma mulher acordou perplexa com o que estava ocorrendo em seu quarto. No mesmo instante, ela pegou seu celular e começou a gravar aquela cena inusitada. Nota-se que a imagem está borrada, mas é evidente a presença de várias casas, uma ao lado da outra. E até um carro vermelho é visto passando. Mas o mais surpreendente ainda é que a imagem está projetada de cabeça para baixo. E se prestarmos atenção nas cortinas, veremos que elas estão quase que completamente fechadas, entrando poucos raios de sol. Como isso aconteceu? Muita gente comentou nas redes sociais de que aquilo seria uma projeção de um mundo paralelo ao nosso, imagens de uma outra dimensão. Isso nos leva a pensar que se podemos ter um vislumbre de um outro mundo, deve haver alguma passagem, um portal para ele. Esse portal não necessariamente permitiria a viagem física entre estes dois mundos, mas faria com que ambos os lados, em algum momento ou ocasião misteriosa, pudessem ver o que acontece do outro lado. Será que tal portal é mesmo possível? Segundo a teoria das cordas, isso é possível sim. A teoria das cordas é uma abordagem na física teórica que busca entender a natureza fundamental da matéria e das forças do universo de uma maneira diferente das teorias tradicionais. Em vez de ter átomos como uma espécie de camada base que cria tudo no universo seria criado por cordas unidimensionais. Essas cordas podem vibrar de maneiras diferentes, dando origem a diferentes partículas e forças. A teoria busca unificar todas as forças fundamentais e inclui dimensões extras, além das que percebemos normalmente. Segundo Amy Tattle, autora americana-canadense de livros científicos, essas cordas podem vibrar uma contra a outra e criar múltiplas dimensões. De acordo com ela, a teoria das cordas nos diz que pode haver até 10 ou 11 dimensões. Então, aquela mulher inglesa pode ter registrado algo pensando somente na teoria? Ou é apenas a física nos pregando uma peça estranha? O físico teórico Michio Kaku diz que algo assim é teoricamente possível, com um buraco de minhoca, onde dois buracos negros em universos diferentes se conectam, estabelecendo uma porta entre eles. Mas não seria nada parecido com isso. Segundo o físico, se um buraco negro ou um buraco de minhoca se abrisse no quarto de alguém, a energia seria tão grande que o quarto de qualquer pessoa seria sugado para dentro e nunca mais seria visto. Poderia ser um projetor escondido no ambiente? Sim, poderia, embora não tenha sido detectado qualquer aparelho de projeção entre as cortinas ou por trás delas. Segundo foi sugerido por um analista em vídeos, o fenômeno pode estar relacionado aos princípios da fotografia, quando inventada a câmera obscura ou câmera escura, que dá também nome ao efeito que produz. À medida que os raios de luz atingem o objeto e depois passam pela abertura de uma câmera obscura, eles projetam a imagem de um objeto de cabeça para baixo. Isso cria o efeito de câmera obscura. Os resultados das análises chegaram à conclusão de que o efeito foi produzido acidentalmente pela persiana da janela. Os edifícios que aparecem na imagem são, na verdade, as casas dos vizinhos, logo do outro lado da rua. Pode ser que não tenhamos viajado para um novo universo, mas tivemos uma boa lição na ciência da óptica. E você? Já passou por alguma situação inexplicável? Ou que tenha tido uma explicação nem tão plausível para se tornar aceita ou compreendida? Diz aí nos comentários. Um abraço. Até a próxima. Tchau.